Bom dia, boa tarde, boa noite para tu que tá aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula e esse é o nosso Dicast, Direito em Podcast. Toda semana uma conversa nova para a gente debater os mais diversos assuntos da área jurídica, da nossa área que é o direito. Esse podcast ele é produzido pela Vox+, inclusive com outros podcasts aqui. Vocês podem acessar o canal da Vox no YouTube, Vox+. Lá vocês vão encontrar o Voxcast, falando sobre empreendedorismo, o Na Proa, falando sobre turismo aqui na nossa cidade, e, claro, o nosso Dcast. Nos sigam também em todas as redes sociais, @dcast.podcast. E hoje eu estou aqui com o Marlon e com a Lauriene. A gente vai conversar um pouquinho sobre alguns papéis do advogado, um tema, inclusive, que foi muito legal, que surgiu numa conversa nossa, da Comissão, inclusive, de Mediação, Conciliação e Arbitragem, da OAB, que é sobre um papel conciliador do advogado. Vou passar aqui a palavra para eles se apresentarem melhor do que eu estou apresentando eles, com certeza. Laura e Marlon, bom dia, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por terem aceitado o convite. Eu que agradeço o convite dessa participação aqui pra gente, né? Acredito que pro Marlon também é muito especial estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso conhecimento a respeito do direito. Meu nome é Lauriene Batista, eu sou advogada civil, já fui mediadora judicial e também sou advogada previdenciarista. Olá, bom dia Sabrina, bom dia Lauriene. Como já disseram, né? Eu sou o Marlon Oliveira, advogo já há 6 anos, estou iniciando o 7º ano da advocacia, sempre na área civil, né? Na área civilista, e do último ano para cá, nichando, né? Segmentando a minha área de atuação na área bancária e contratual. Desde o início eu sempre trabalhei, sempre tive o pé nessas áreas, mas de 2022, do início de 2022 para cá, estou de fato me especializando cada vez mais e aprofundando o conhecimento, né, o estudo nessas áreas, para prestar de fato um serviço mais especializado e mais contundente. Eu soube essa semana agora que a Lauriene já não é mais jovem advogada, então eu tô sabendo agora. Vocês têm, sério mesmo, 7 anos? Iniciando o 7º ano. Então, no final de 2020, eu deixei de ser jovem advogado. Gente do céu, momento surpresa nesse exato momento, realmente. Gente, vocês já estão advogando já tem um bom tempo, né? Sim, eu sou advogada desde 2015. E eu vou fazer esse ano já 10 anos praticamente de formada. Porque eu fiz a prova da OAB depois, que antes eu queria concurso público, né? Tava focada no concurso público e aí eu resolvi, né, por meio do incentivo das minhas amigas, a fazer a prova da OAB, passei tudinho e a princípio eu não quis advogar. Continuei estudando. Aí depois que eu comecei de fato a entrar nessa atuação, inclusive por conta da mediação, que antes de ser advogada eu virei mediadora judicial e trabalhando muito com conflitos, né, relacionado ao direito civil, direito de família, pensão e outras situações, é que veio essa vontade de querer fazer outras coisas, como advogar, que tá aí, né, tá no sangue e a gente nem sabia. Então foi realmente do nada que tu foi pra advocacia. Tu não entrou na universidade pensando em advogar, em abrir um escritório, foi focando no concurso público. Sim, eu queria concurso público. Eu estudava, queria ali, não, quero passar no concurso, ficar ali quietinha no meu canto, porque eu não queria chamar a atenção de ninguém. Eu era muito tímida nessa época. Quando eu conto, ninguém acredita. Nessa época. Nessa época, né? Hoje, querendo ou não, a universidade muda. Nos muda, né, muito no nosso jeito de falar, no nosso aprendizado. Mas, durante um bom tempo depois da faculdade, eu ainda fiquei ali focada no concurso público. Eu sou servidora do município também. Por conta disso, eu fui cedida para o Fórum, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por 2 anos. Então, lá eu aprendi a questão prática, né, do outro lado, que não é questão de aprender a ser advogado, mas é como funciona toda aquela estrutura do fórum que as pessoas têm que aprender, que às vezes os próprios advogados não sabem como funciona, porque acabou não fazendo algum estágio no tribunal e etc. Mas ali eu tive a oportunidade de fazer o curso de mediador judicial, inclusive por indicação da própria juíza que eu trabalhava na 6ª Vara, na época, a doutora Carize Assad.
E fiz o curso e me apaixonei pela mediação, pela conciliação e passei 3 anos trabalhando como mediadora judicial. Durante 2 anos eu fiquei focada só no tribunal e como mediadora. E aí veio essa vontade, não, agora eu quero advogar. E aí eu recebi, né, um convite para trabalhar no escritório de advocacia do Dr. Alexandre Cheri e comecei a trabalhar com ele, fiquei lá por volta de uns 4 anos. E aí eu sempre sou incomodada com as coisas, digo, não, eu quero mais do que isso agora. Então, ano passado eu resolvi, assim como você, abrir o meu próprio escritório. Hoje eu estou trabalhando no escritório Lauriane Batista Advocacia, desde novembro de 2022. Parabéns, então. Muito sucesso para ti no escritório, inclusive. Eu não sabia, achei que ainda estava com o doutor Alexandre. Obrigada. Parabéns. E tu, Marlon? Como foi essa tua paixão pela advocacia? Diferentemente da Lauriane, que sempre quis, né, até mesmo depois de formada, a carreira pública, eu só alimentei essa paixão ali por volta de metade da graduação, metade lá do curso do Direito, que foi ali por volta do 4º, 5º semestre. Conforme eu ia lidando, né, com a prática, com o ensino em si dos próprios mestres, dos professores, aquele contexto que eles nos apresentavam, de certa forma, foi me cativando, né? Começamos a ter contato diretamente com os professores da área civil, penal, previdenciária, tributária. E conforme as experiências, como dito, né, que eles iam narrando, acontecendo, e a gente começa, né, a fazer amizades, colegas da área também, de certa forma, esse mundo foi me encantando. Então, Marlon, contigo foi do mesmo jeito que a Laura? Tu te interessou primeiro pelo concurso público, já foi direto para a advocacia? Então, diferentemente da doutora Lauriene, eu não alimentei por muito tempo, não é, essa paixão pela carreira pública. De fato, eu ingressei na faculdade com esse pensamento, não, eu vou me formar e eu pretendo alguma área da carreira pública, né? Era esse o objetivo. Conforme o tempo foi passando e eu fui tendo contato com a rotina, com a prática, com os ensinamentos dos próprios professores, de alguns colegas e amigos, eu disse, vou repensar isso aqui. De fato, repensei e fui alimentando já essa vontade de, ao final da graduação, já querer ter a aprovação no exame de ordem para começar a advogar. Então, a partir ali por volta do 5º semestre, início do 6º, eu já alimentava essa vontade, essa paixão por querer advogar. E aí essa questão da área pública, de fato, eu deixei para trás. E assim foi. As coisas foram caminhando, eu fui, de fato, focando no estudo, e antes de finalizar a graduação, houve ali a aprovação no exame de ordem, e já concluindo a graduação, tomei o compromisso, né? Prestei o compromisso perante a Ordem dos Advogados do Brasil, e já estou aí nessa carreira, iniciando, de fato, o 7º ano na advocacia privada. Então, tu realmente terminou a faculdade e já começou a advogar? Já comecei a advogar. Eu finalizei o curso em dezembro de 2016, a outorga foi em janeiro de 2017, tomei compromisso na OAB em fevereiro, que agora vai fazer aniversário. Verdade, rapaz. Meu compromisso foi no meio da pandemia. Primeira turma online a prestar o compromisso. Foi interessante a experiência. Não era bem o que eu imaginava, né? Porque a gente... Foi bem atípico, né? A gente espera como é que é todas as pompas, plumas e paetês dentro da OAB. Mas foi legal. Não deixou de ser marcante, especial. Né? Isso, exatamente. A família tava lá de qualquer forma. Estavam ali assistindo toda a cerimônia online. O Birim ainda tava vivo, né? Mas, pô, foi bem legal, foi bem interessante. E tu começou a trabalhar também com mediação, conciliação nesse meio tempo? Não comecei a trabalhar com mediação e nem com a conciliação. Eu costumo dizer que a minha história ela é cheia de altos e baixos, assim como de todos nós, né? Quando eu finalizei o meu curso de Direito, os meus colegas, inclusive eu, imaginava que eu ia atuar na seara trabalhista, porque eu gostava muito do direito do trabalho, o processo do trabalho. Inclusive, um nome de referência na nossa cidade era a professora Ana Clara Miller-Hoff, que a gente pode deixar aqui uma saudação e um abraço para ela. Que o meu trabalho de conclusão de curso foi na área trabalhista. Na época, a gente discutia a questão da mitigação da isonomia entre trabalhadores terceirizados e diretos. Estava discutindo aquela questão da terceirização da atividade fim do direito do trabalho. Então, esse foi o meu foco de estudo para a conclusão do meu curso de formação, né, que é o direito.
E aí, por essa questão e por eu gostar bastante da área, eu digo, não, o Marlon vai atuar na área trabalhista. Só que não foi nada do que estava sendo cogitado e nada disso aconteceu. Eu também ingressei lá no escritório do Dr. Alexandre Scherer, né? E como eu já tinha um colega que atuava nessa área, eu acabei ficando, digamos que na cadeira civilista, né? E assim eu comecei uma especialização em direito civil e processo civil. Ou seja, na mesma especialização eu estudei direito material e direito processual. E por ser uma cadeira que todos nós, enquanto advogados, precisamos, né? Que é a questão do procedimento, você não tem como correr disso. Eu acabei me encantando e aí, digamos, foi mais uma vez aquela mudança de paixão, né? E aí as demandas foram surgindo, eu fui, né, de fato, me aprofundando nas demandas que iam surgindo, e sempre nessa área civilista, né, e processual. E sempre com o pé ali no contrato e no bancário sem me dar conta. E aí, no início do ano passado, eu fui fazer, digamos que ali uma sondagem, né, dessa minha atuação e esse pós-período de jovem advocacia. Eu digo, bom, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo de tudo um pouco? Não é hora já de nichar, não é hora de segmentar a minha atuação, objetivando prestar o melhor serviço? Aí eu fui fazer, digamos que um pente fino, né? Onde que eu tinha atuado em mais áreas, em mais ações. E aí eu sempre tinha ali um contrato, uma busca e apreensão, uma execução fiscal, uma execução de título executivo, de um cheque, de uma duplicata, de uma nota promissória. Eu digo, bom, em vários contextos aqui o banco está aparecendo. E aí eu estudando essa questão do consumidor, essas relações consumeristas, eu digo, bom, não temos tantas referências assim na região. Temos algumas? Temos. Isso a gente não pode deixar de registrar. Eu digo, bom, hoje teremos mais uma referência. E assim estou aí há 2 anos já, focando ainda mais nessa área para prestar o melhor serviço na área bancária e contratual. Tua paixão pelo previdenciário foi assim também? Então, só para complementar o que Marlon falou, foi justamente nessas ações que a gente fazia muita atuação civil e eu já tinha essa experiência, né, de mediadora judicial e pegava também, trazia essa experiência para minha advocacia com os meus clientes. Então, a gente acabava trocando muita figurinha, porque ele tinha os clientes dele cíveis também. Ah, como é que faz? E aí, a gente tinha também... as figurinhas que eu digo quando a gente trocava é de conteúdo mesmo. Como é que funciona a mediação? Como é que é? Porque assim, quando a pessoa não estuda, não tem interesse na área, tem aquela advocacia mais fechada, mais litigante, que quer ali, tá sempre brigando, né, com a outra parte, ela não tem, às vezes, o interesse de aprender como é que funciona a mediação e a conciliação. E nisso, que é interessante no Marlon, é que ele tinha interesse. Então, a gente conversava muito sobre isso, sobre as ações que ele tinha. Isso, a gente trocava muita ideia com relação aos nossos processos. Apesar do processo ser meu ou ser só dele, a gente conversava muito a respeito, né? Justamente, e era isso que era interessante. Ah, bora fazer. Inclusive, ele fez alguns cursos, né, para aprendizagem, que era da ESA, se eu não me engano, sobre conciliação, mediação, para se aprofundar mais, porque isso leva a qualidade do nosso trabalho para os nossos clientes. E aí, voltando à sua pergunta, foi um pouco parecido, porque quando eu entrei no escritório, a cadeira que tinha para mim era previdenciário. E como eu tinha uma experiência já, né, de secretaria e de gabinete do fórum, eu fiquei atuando um tempo, né, cuidando da parte do PJE, né, do processo judicial eletrônico do escritório, e atuando nos processos previdenciários. E nesse mesmo período, eu, como diz a minha sobrinha, eu tinha 3 trabalhos, né? Que eu era advogada, tecnicamente atuava na parte de secretaria do PJE, servidora pública do município e ainda era mediadora judicial. Eu, na verdade, é 4, né? Conciliava tudo isso consegui fazer aí por uns 2 anos, mais ou menos, conciliar tudo. E quando ele me deu essa proposta de, não, eu preciso de alguém que trabalhe com direito previdenciário. Não quer dizer que você não vai pegar cível, porque é a tua habilidade hoje. Mas eu vou te jogar isso para ver se quer, né, na verdade, estudar, se qualificar e melhorar nessa área. E aí, o que eu aprendi com as pessoas
que é o direito previdenciário? A gente trata a maioria com as pessoas que estão vulneráveis. As pessoas, elas estão com problema de saúde, têm uma deficiência física, estão com a maioria delas são pessoas assim que têm uma renda familiar muito baixa, tá na linha da miserabilidade. Então, é difícil lidar com essas pessoas. Não é qualquer pessoa que consegue ouvir tudo aquilo e conseguir achar uma luz no fim do túnel. Porque é isso que a gente traz para eles, uma luz de que a gente consiga naquele momento, né? Não exatamente, mas daqui a um tempo, algum tipo de benefício para eles. E isso me encantou, porque na mediação, eu adorava a gente trabalhar com as psicólogas, porque a gente fazia em conjunto. Então, eu aprendi muito também, não só tratava com um trabalho, mas aprendia com outras advogadas e advogados que lá participavam. Aprendi com as psicólogas, com as pedagogas, como lidar com o ser humano. A gente aprende a ver a dor do outro, não só o problema jurídico, que às vezes o advogado tem muito isso. Não, mas eu quero saber qual é o seu problema. A gente tem que aprender a escutar. Escutar e entender o que a pessoa está precisando de fato. Às vezes ela quer ser só ouvida, que é o que a gente... É uma coisa assim, bem... Apesar de parecer muito diferente, mas é muito parecido. O trabalho na mediação com a área previdenciarista. Porque as pessoas, elas querem ser ouvidas e elas querem achar ali, restaurar, na verdade, a dignidade delas. E isso me encantou na área. Exatamente por isso eu fui me qualificando mais, fiz vários cursos de prática. E eu costumo dizer que eu não consigo nem parar, porque aparecem as coisas, eu vou fazendo. Hoje, por exemplo, eu faço mentoria de marketing jurídico previdenciário. Então, eu tento, sabe, focar só numa coisa, mas eu não consigo. Eu preciso de mais e mais conhecimento, porque eu quero trazer o melhor para os meus clientes. Assim como eu tentava solucionar o problema das pessoas ali na mediação, eu quero solucionar para os meus clientes. A diferença, né, dos dois procedimentos é que a gente não consegue fazer acordo com o INSS. O INSS é terrível. Ou ele faz uma proposta e tu aceita, ou tu não aceita e a gente continua nessa. Mas, exatamente. Agora, tem muitas vantagens que eu consigo lidar melhor com os meus clientes. Eu consigo conversar, fazer com que eles entendam que de fato demora um pouco, mas uma hora a gente consegue resolver aquele problema. E aí eu tenho uma cliente que, na verdade, a cliente é a mãe dela, né? Só que ela tem problema de fala. E elas passaram anos, assim, só tentando ali o BPC, que é o benefício de prestação continuada, para a mãe dela, vive muito mal, sabe? Totalmente em estado de vulnerabilidade social. E aí elas tinham isso de sempre estar, só tentando no administrativo, negado, tentando no administrativo, negado. E aí ela me falou uma coisa assim que me tocou, porque quando eu atendi ela a primeira vez, inclusive eu fui na casa da mãe dela, porque ela tem dificuldade de andar e tudo mais, não tinha como se locomover para o escritório. Eu disse, não tem problema. Eu tento fazer esse trabalho diferenciado. Se for preciso, eu vou até o cliente, porque eu entendo a necessidade das pessoas que às vezes não têm condições nem de dinheiro de pegar o ônibus para ir naquele lugar. Ainda mais se for uma pessoa cadeirante, com dificuldade de andar. Então, tem várias situações. Ela me disse que ela chegou aí, né? A filha dela chegou a verificar outros advogados e tudo mais, mas eles não passaram segurança para ela. Não passaram segurança, nem que poderiam resolver o problema, e só queriam saber de dizer, não, tá aqui, é isso, meu valor de honorários é isso daqui. E aí ela disse, olha, eu te recebi porque foi uma indicação de uma outra cliente minha. Adoro os meus clientes, que eles sempre me indicam. Eles me indicam pra todo mundo. E aí ela disse que me recebeu por isso, porque tinha sido indicação de uma amiga que eu tinha conseguido resolver o problema dessa pessoa e tudo mais. Mas que ela estava com um pezinho atrás, mesmo assim, por conta da frustração dela com os outros advogados. E ela disse, você consegue explicar de uma maneira tão simples que eu consigo entender como é esse procedimento todo que é feito e traz uma luz. A minha mãe ficou tão feliz com a tua explicação,
Porque a mãe dela não fala, ela só balbucia, né? Mas ela pega, ela toca, tu vê no olhar da pessoa. E isso tudo eu aprendi muito com a mediação. É por isso que eu digo que elas são muito parecidas na forma, no trato que a gente tem com o ser humano. Ela fala dar uma aula, né? Sim, Ela a gente dá vai uma viajando, aula, né? a gente consegue imaginar passo por passo. E isso que tu traz pra gente é uma coisa que eu acho que deveria ser o básico pra nossa profissão, né? No caso. Você saber tratar o seu cliente, você apresentar pra ele a melhor forma, o melhor trato, explicar e ele entender. Mas infelizmente eu acho que, não sei, talvez pelo modo como a advocacia é apresentada também para nós, né, que somos os operadores, às vezes fica algo muito mecânico e pouco humano, né? Acaba sendo algo inacessível, né? Exatamente. E a gente, às vezes, no caso, pelo menos comigo, né, jovem advogada ainda, às vezes a gente não sabe para onde ir certinho. E a gente vê um caminho que a gente sabe que não é o melhor, mas é assim que todo mundo faz e dá certo para todo mundo. Então também tem que ser dessa forma. Quando na verdade não, né? Cada um vai encontrando seus próprios caminhos, e isso que tu colocaste, da gente ter esse trato com a pessoa, né? Eu acho que não é nem com o cliente, mas com a pessoa que a gente está atendendo. Por mais que ela não vá fechar um negócio com a gente, mas ter esse trato de entender, de saber responder, de mostrar para a pessoa que tu te interessa, eu acho que é o mínimo, né? O básico para a nossa profissão. Ouvindo vocês falando, a gente pode tecer aí duas linhas que acabam sendo complementares, que é a questão da empatia, né, de você se colocar no lugar daquela pessoa, que às vezes está numa questão de hipervulnerabilidade, ultravulnerabilidade, né, e facilitar a forma de você ser aquela pessoa que vai auxiliá-la a buscar uma solução. De forma implícita, eu ouvindo aqui a doutora Laurine falando, eu fiquei, nossa, ela está utilizando os meios alternativos de solução de conflitos no próprio atendimento do cliente. Uhum. Entendeu? Não é uma coisa que ela vai utilizar no procedimento, que é isso, né? Os meios alternativos de solução de conflitos. Ela se utiliza dos mecanismos, dos procedimentos, para atingir uma solução, mas com as partes. Com a parte A, que está movendo uma ação, contra a parte B. Aí elas sentam e tentam buscar uma solução. Mas ela não, aqui no caso ela falando, a gente percebe que ela não utiliza apenas nesse contexto. Ela está utilizando de uma forma prévia, de uma forma pré-processual, né? Buscando já isso no atendimento de forma empática, por isso que eu digo, a empatia e os meios alternativos para buscar uma melhor solução. Então isso é fantástico, né? Também tem muito da prática, né? Eu acho que por muito tempo tu falaste que tu foste mediadora, então também tem muito isso dela já ter tanta prática nisso, que eu acho que hoje já deve ser algo muito natural. É natural. Muito natural para ti fazer isso, assim, fazer esse atendimento, proceder dessa forma. Sim, é bem mais natural hoje. Eu não vou dizer pra ninguém que é fácil. A gente aprende fazendo. Por que eu dei... quando a gente estava conversando lá sobre a reunião da comissão, de por que a gente não faz a questão prática nesse curso? Porque eu já assisti muita aula de teoria. A gente faz teoria. E às vezes é muito difícil a gente conseguir aplicar aquela teoria, porque na hora a gente entende, digamos assim, mas de forma às vezes superficial. Quando tu vai colocar em prática, como é que eu tenho que fazer isso aqui mesmo? Como é que eu coloco isso aqui em prática? Aí a gente começa a ficar com dúvidas. E por conta disso, o que eu aprendi? O Marlon, ele é sabedor. A gente tinha alguns cursos que a gente mesmo ministrava para os outros colegas no escritório. E uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô falando sobre qualquer assunto que eu for me disponibilizar é explicar a teoria e dar exemplos práticos. Justamente para poder a pessoa conseguir entender. Ano passado, inclusive, a gente teve uns workshops, né, com os alunos, que era da UNAMA, da UBRA. Foi um momento, assim, para mim, que eu fiquei muito feliz com o feedback deles, depois ali daquele nosso momento de falar sobre mediação, de conciliação, de todos os métodos de resolução de conflitos. Eu coloquei eles para pensar, dei exemplo. E aí, o que você acha? Isso aqui é mediação? É conciliação? Como você ia resolver esse problema? Então, hoje, eles têm
a vantagem de ter esses métodos de resolução de conflito na grade curricular da universidade, coisa que na minha época eu não tinha. Eu sou egressa da UFPA, sou da turma de 2008. Não existia isso na minha Faz época, tempo. né? Gente, quando eu falo isso, o pessoal, mas é velha. Digo, não sou velha, eu sou experiente. Verdade. Mas o que eu quero, o que eu quero dizer com isso? Que para eles é vantagem. Como eu não tinha, eu tinha que correr atrás. Mudou a lei, é um novo CPC, inclusive mudou quando eu saí da faculdade. Então a gente tem que se adequar. Se eu não me adequar, eu não vou conseguir prestar um bom serviço em nada relacionado à área jurídica. Seja como servidora pública, seja como operadora do direito, seja como advogada, seja como mediadora. Eu costumo dizer assim que eu me achava, na verdade, muito 8 ou 80. De fato era um pouco, mas a gente aprende a evoluir em relação a isso. Na questão assim, se eu vou trabalhar, eu quero ser advogada. Eu não quero ser só uma advogada, eu quero ser a advogada. Então eu me proponho, eu vou precisar o quê? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer prática, eu tenho que fazer curso. Eu vou lá e faço. E aí a gente vai aprendendo, não só com o conhecimento, mas a gente também tem que ser observador. Às vezes o advogado não presta atenção nisso. Eu tenho que observar. Enquanto advogada, enquanto mediadora, eu sou observadora. Naquele momento que é o teu palco. Se é você que está atuando, está falando do seu caso, do seu processo, eu estou observando. Se for coisas boas, eu vou pegar aquilo para mim, eu vou aprender. Se for coisas ruins, eu vou pegar aquilo como negativo. Isso aqui eu não posso fazer. Não é dessa forma que se atua. Então, a gente tem que cada vez mais fazer essa análise. E ela é gradual. Não vou dizer para vocês assim que é fácil. Não é. A gente vai todo dia se moldando. Sempre. Não tem como. Aqui acho que todo mundo é sabedor, né? Quem estuda direito diz, eu vou entrar na faculdade, vou fazer o curso de direito, nunca mais vou estudar na vida. É o pior erro do ser humano. Você estuda sempre. E eu ainda escolhi uma outra cadeira que é pior ainda de todas. Porque direito previdenciário muda toda hora. Todo dia sai uma resolução, uma portaria nova. E aí o pessoal fica louco. Tem tem advogados que me mandam, meu Deus, eu tô com uma dúvida aqui sobre tal assunto. Eu digo, não é mais desse jeito não, mano, já mudou. E aí, a pessoa tem que estar ali, sempre se atualizando. E eu acho que essa questão também não é só de estar estudando direito. Você tem que entender o que é o ser humano. Se quiser estudar um pouco outras coisas, ler outro tipo de assunto, como lidar com as pessoas, por exemplo, com um problema, porque advogado é solucionador de problemas, seja em qual área que a gente atue. Não tem como. Se você acha... Isso é engraçado, porque eu dizia que eu não queria ser advogada, porque, gente, já tem tanto problema na minha vida, vou pegar mais pra mim, ter que resolver problema dos outros é horrível. Vou ficar com isso na minha cabeça. Eu achava que eu não ia conseguir dormir, porque eu ia ter que ficar ali, agoniada, resolvendo o problema das pessoas. Mas não. Eu acredito que tem advogado que seja assim, porque ele pega o problema pra si. E aí é que tá a questão. A gente não tem que pegar o problema dele pra gente. A gente faz de tudo pra melhorar e resolver aquela questão da melhor forma possível, mas o problema é dele. A gente tem que saber diferenciar isso. E quem não sabe, aconselho fazer terapia, porque ajuda muito a gente conseguir Terapia aprender. hoje é um negócio essencial, né? Eu acho que independente de qualquer coisa. Essa tua frase que tu colocaste de um advogado ser um solucionador de problemas, a primeira vez que eu escutei foi na reunião passada, né, da nossa comissão, a reunião extra. Pra quem não sabe, nós três estamos na comissão de conciliação, mediação, arbitragem e práticas restaurativas da UAB. Então, quando a gente fala comissão, a gente fala muito sobre essa comissão, tá? Os três estão inseridos. Inclusive, foi na comissão que conheci essas duas pessoas belíssimas e maravilhosas. Essa tua frase foi uma frase tão, sabe, que pegou tão profundo, eu anotei, tá anotado no meu caderno lá. O advogado tem que ser um solucionador de problemas. Tá anotadíssimo, tá belíssimo aí na primeira vez que eu escutei. Vou patentear. Sério. Usem essa frase e coloquem do lado. Lauriene Batista. Vai dar certo.
Gente, é muito isso. Tem advogado que pega o problema para si e, às vezes, a outra parte lá quer encontrar a melhor solução. Ela não quer brigar. Só que, infelizmente, o outro lado da história, né, não consegue ver dessa forma. E o advogado, em vez de mostrar a luz no fim do túnel, ele acaba que cria mais uma barreira. Então, a gente não consegue passar dali. Acaba fomentando, muitas vezes, mais ainda o problema, o litígio. Exatamente. Às vezes eu fico me perguntando se isso é uma tática para que entre com o processo e acabe tendo mais... Realmente, gente, eu me pergunto se acabe tendo mais honorários ou se o advogado aprendeu a advogar de uma forma que talvez no passado fosse certa, mas que hoje a gente já não aceita tanto. Né? Às vezes eu fico me perguntando isso. Outra coisa que me veio à memória, aí eu vou iniciar essa fala agora, desse ponto para chegar nesse ponto que a Sabrina acabou de destacar. Há um tempo atrás, a doutora Lauriene, ela esteve na condição de presidente da comissão. Essa comissão que tem um nome gigante, mas é que é bem simples, né? Uma CCMA. CCMA. Procura a gente lá no Instagram também, não é? ccma.abstm. Exatamente. Ela me fez o convite para integrar a comissão. Aí eu disse, eu vou pensar. Aí eu cheguei em casa, abri um CPC. Bom, vamos ver aqui qual vai ser o objetivo, né? O grande objetivo de fazer parte dessa comissão. Aí eu estudei um pouquinho sobre a mediação, sobre a arbitragem, sobre a conciliação. Eu digo, opa, aqui no início do CPC, aquele início que é bem principiológico, né? O advogado, ele deve ser esse fomentador da conciliação, da mediação, de resolver de forma alternativa os problemas para que não chegue exatamente nesse ponto, para que ele não fomente ainda mais o litígio. Eu digo, opa, isso aqui ele é interessante para todas as áreas. Para o previdenciário, para o contratual, para o bancário, para o imobiliário, para o penal, para todas as áreas. Isso é interessante. Eu digo, então, vamos fazer parte da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Inclusive, ano passado, quando o doutor Ítalo trouxe, né, a homenagem para todas as comissões, ele destacou muito isso. Que aqui nós temos uma das principais comissões da casa, da OAB. Porque é ela que deve fomentar, ela que deve ser esse carro que puxa, né, a conciliação, mediação e arbitragem, para que não chegue de fato a ser aquele advogado que só fomenta o litígio. E aí eu passo a palavra para a doutora Lauriene, que ela pode destacar ainda mais essa questão, que é o advogado, como a Sabrina colocou, o advogado que ele fomenta ainda mais o litígio, a contenda, a briga, às vezes visando mais honorários, ele acaba sendo um advogado que ele não detém o conhecimento. Por que eu digo isso? Porque se ele conhecesse de fato o procedimento, as regras e esses meios alternativos, ele muito bem saberia que de forma alternativa ele pode ganhar muito mais honorários, não é mesmo? Exatamente. Isso é muito interessante, sabe? Porque essa questão dos honorários, os advogados eles têm que entender que quando a gente vai, primeiro atendimento com o cliente, você conversa, verifica qual é a questão ali a ser resolvida, a gente já fecha o contrato de honorários. Já tem um valor fixo pré-determinado. Só que eu acho, assim, eu suponho que na cabeça deles, se eu fizer um acordo aqui com a outra parte, o cliente, vou resolver o problema em 1 mês, 2 meses e acabar, nossa, o cliente vai achar que eu não trabalhei, o cliente vai achar que eu não fiz nada, vai ficar me cobrando dizendo que esses honorários está alto. Ou, não, no meu contrato eu já coloquei, se tiver acordo é tanto, que seria menos do que quando não tiver acordo, porque o processo vai demorar e tudo mais. Então, é questão, na verdade, acredito eu, de um pouquinho de falta de conhecimento contratual, do que está estipulado pela própria OAB, do que a gente pode ou não cobrar, que a gente tem aquela limitação, né, pelo menos de um valor mínimo, de acordo com a tabela. E que ele não sabe demonstrar para o cliente o trabalho que ele fez. Porque você fazer... Né, exatamente. Ele não sabe mostrar ali que ele vai ter o atendimento com o cliente, ele vai ter, se for um acordo extrajudicial, vai conversar com a outra parte. Várias vezes, não vai ser só uma vez, porque a gente não consegue fechar um acordo só uma vez, muito rápido, como às vezes acontece até no judiciário, só que aí a gente já levou uma demanda para o judiciário e tenta ali fazer um acordo, né? Mas quando a gente faz esse acordo extrajudicial, a gente
80. Então, você vai fazer vários atendimentos. Esses vários atendimentos é uma consultoria para o advogado e também está ali estabelecido no contrato. Por exemplo, se fosse fazer o divórcio. O divórcio é tanto. Você quer fazer? Vamos fazer. Então, a gente vai lá e vai conversar com ambas as partes, separados, juntos, e tenta fazer o procedimento da melhor forma possível. Se não tiver como, as partes estão lá irredutíveis, não quero fazer acordo, aí você entra com processo judicial, mas pelo menos você tentou. E olha a vantagem, que se eu entrar com uma ação pré-processual, por exemplo, né, de um divórcio, e resolver aquele problema em menos tempo, eu vou receber meus honorários em menos tempo. E ele é devido, é contratual, tá lá no contrato. Não importa se eu resolvi ele em 2 meses ou em 1 ano, eu tenho que receber por aquele trabalho. Eu fiz o meu trabalho. E a gente tem que explicar isso para o cliente. Olha a vantagem de você solucionar o problema com um acordo. Em menos tempo. Diminui o tempo. Estresse de você estar indo várias vezes no tribunal, indo no escritório de advocacia, conversando sobre aquele caso. Você não vai ficar ali psicologicamente, é angustiante para a pessoa ficar toda vez ali. Doutor, como que tá meu como processo? é que tá meu processo? E aí, quando é que vai sair esse negócio? Quando é que vai ser a audiência? Às vezes o cliente acha até que a gente não tá trabalhando, não tá se dedicando, mas porque também tem todo um por trás, né, no judiciário. Não é só aquela causa, tem aqueles benditos 100 dias conclusos que tem que esperar pra poder o juiz despachar, etc e tal. Gente, eu me estresso com os 100 dias, mano. Não, e o pior de tudo, nada disso funciona. Se a gente sabe, na prática, tá tudo lá. E tem que estar concluso os 100 dias, vai ter um despacho. Gente, não vai ter um despacho. Despacho de 30 dias. Não existe. Por quê? Cliente não entende. Aí o pessoal da secretaria dava, mas doutora, eu tenho 4.000, 5.000 processos conclusos, tem que aguardar a ordem. Ordem cronológica. E que você às vezes nem sabe onde está o seu processo, né? Só se tu ficar ali no pé perguntando. Mas o que acontece? O que era para você resolver em 2, 3 meses, ou se você for fazer, por exemplo, um divórcio judicial que você resolve em menos de 1 semana, vai se demorar, vai prolongar aí 2, 3 anos. Quantas vezes você vai ter que trabalhar nesse processo? Já parou para pensar qual a sua quantidade de hora trabalhada nesse processo? Será que os seus honorários naquele processo está pagando? Está valendo a pena? Então, acho que as pessoas têm que se questionar muito do que vale a pena. Eu tenho clientes que eu fiz o divórcio extrajudicial. Nossa, uma maravilha. Eu só fui no cartório no dia para assinar, porque eu consigo fazer tudo online. Tá pronto. Em 1 semana a gente vai lá e só assina. Eles nem se viram. Só tava eu lá. Um assinou aqui e foi embora, o outro assinou eu. Ótimo, ganhei meu dinheiro tranquilamente. Nesse caso não tinha filhos, né? Lembrando que se tiver filhos tem que ser judicial. Mas é possível também fazer um acordo. Exatamente, que não impede de fazer um acordo antes de ingressar no processo, só para pedir homologação. Aí no caso o Ministério Público só vai lá se manifestar. Normalmente eles dão ok, eu já fiz isso antes também. E é possível. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um outro exemplo que acho que as pessoas nunca poderiam imaginar que a gente poderia pedir um acordo, por exemplo. Que seria um caso de mudança de curatela. Dá pra fazer acordo? Então, eu fiz um acordo com os clientes de mudança de curatela. Aí o doutor perguntou lá, mas isso aqui é possível? Se nunca ninguém fez, eu vou fazer. Não me importa se os outros não fizeram. Eu vou tentar. O não é que já tem. Exatamente. Eu adoro dizer isso. E a gente tá atrás do sim. Eu fiz o acordo, protocolei. Claro, eu tive um empecilho do Ministério Público. Não, doutora, falando pra juíza, né? Eu quero que faça audiência. É o jeito, doutora, eu vou ter que marcar audiência. Marcou audiência, a gente fez uma pergunta, ótimo, teve acordo. Demorou nem 10 minutos a minha audiência. Só foi audiência de praxe. Só porque o Ministério Público... Tem que ser ouvido. Então, o que eu fiz? Gente, eu fiz um acordo de mudança. A mãe do curatelado morreu, né? E aí ficou com uma filha. A filha não podia mais ficar com ele. E aí a mudança seria para outro irmão, que de fato ele já estava convivendo com ele, né? Ele que já estava ali
com o curatelado. Então, Era foi só mesmo para que o Era- direito refletisse os fatos. Exatamente. Então, por isso que eu digo, advogado é solucionador de problemas, porque você não tem que ficar ali pensando, o procedimento é só esse, eu vou fazer desse jeito. A gente tem que pensar. Eu sempre bagunço, assim, eu acho que eu sou doida, porque eu penso muito fora da caixinha. Eu penso coisas assim, eu fico, sabe? Vocês acham que essa dificuldade, assim, esse entrave, ele se dá pelo quê? São advogados mais velhos que ainda talvez não tenham tanta familiaridade porque aprenderam a advogar de outra forma, advogados mais novos que ainda veem nos mais velhos, né, a forma correta de advogar, falta mudança de pensamento, falta aprender, por exemplo, no caso dos honorários, a saber de fato precificar o seu trabalho, né, porque tem aquela diferença, né, do preço e do valor. Qual é o valor que eu dou para o meu cliente? O que vocês acham que empata essa coragem assim, de realmente aplicar essas técnicas, tanto no teu caso, por exemplo, quando tu vai atender um cliente, quanto nas situações de realmente tem litígio que a gente tenta resolver ali? Bom, eu penso, assim, supondo, né? No meu ver, Sabrina, o que falta hoje, principalmente, já puxando um pouquinho a orelha, para a jovem advocacia, é um pouquinho de coragem e conhecimento. Buscar mais conhecimento. Por que eu falo coragem, né, atrelada ali à ousadia? A doutora Lauriane acabou de dar um exemplo. Isso aqui não é praxe ser feito. O não a gente já tem. Mas ela mesmo assim teve aquela ousadia de ir lá tentar. Então, muitas vezes, é isso que falta para o jovem advogado e muitas vezes até para aquele que está há mais tempo. E conhecimento, porque se eu ficar preso apenas àquilo que me foi repassado na faculdade, eu já estou ficando para trás em questão aí de dias, de meses. Porque não tem como ficar só com aquele conhecimento, com arroz e o feijão que a gente fala. Só que aí também tem outro lado. Às vezes a gente quer aprofundar tanto e esquece do arroz com feijão. Se você não tiver o arroz com feijão também, não vai adiantar. Então, o advogado tem que ter muito esse feeling, né? De saber procedimento, de saber processo, mas também de olhar, sopesar ambos esses lados, né? Do conhecimento e da prática. De ter esse olhar mais humanizado para a coisa. Complementei. Falando nisso, assim, eu falando como que eu penso e que eu faço as coisas parece fácil, mas não é fácil. É justamente isso que ele colocou. A gente tem que ter esse feeling, esse momento. Costumo dizer assim que o pessoal até bagunçava comigo assim, que do nada eu levantava da minha cadeira e começava a rodar, saía, sentava, ia conversar com os outros colegas, tudo mais, assim. Aí quem vê de fora, esse advogado não tá trabalhando, não tá fazendo nada. Não é isso, gente, a minha cabeça tá aqui. Tá 1000 por hora. Porque a minha cabeça é muito elétrica. Tá 1000 por hora, pensando aí, opa, tive uma ideia. Aí eu levantava, tchau, Marlon, eu já vou lá pra minha sala, vou fazer o meu trabalho. Porque a gente tem que ter, claro, a gente não pode, né, fugir muito à regra, né, do que ali tá na legislação. Claro que você pode pensar em possibilidades, mas possibilidades que você vai achar fundamento jurídico. Uhum. Não quer dizer porque nunca ninguém fez que não é possível, mas ali você tem que puxar um fundamento jurídico. Um exemplo prático de outra coisa que eu não tinha visto ninguém fazer: cobrar honorários contratuais da outra parte em processos de indenização por danos materiais, morais, dependendo do caso concreto, que eu também analisava essa situação. Inclusive, meu colega Vitor teve decisões favoráveis com a minha teoria. Sério? Com relação aos honorários contratuais. Aí, eu conversando sobre, pensando, digo, gente, mas a minha cliente não teve culpa. Não teve culpa de ser processada. Isso é um absurdo. Como que ela vai pagar os nossos honorários se ela nem teve culpa para isso? Eu vou lá e vou cobrar os honorários. E aí, eu conversei com os colegas no escritório. Aí, eu não estava satisfeita. Aí, eu fui conversar com um juiz que eu conhecia também. Conversei com ele assim. E olha, eu nunca vi isso. Ninguém nunca fez. Mas não custa nada você tentar. Ver o que é possível e tem fundamento para isso. Uhum. Eu fiz um fundamento que acho que hoje todo mundo no escritório do Dr. Alexandre ainda usa.
Que a gente até compartilhe comigo, inclusive. que todo mundo bagunçava assim, é a teoria da Laure, porque eu criei a teoria, é claro que as pessoas vão moldando aquilo, mas o fundamento é aquele. Então, a gente tem que buscar soluções diferenciadas, mas a gente tem que procurar soluções jurídicas também. Eu não vou fazer, assim, coisas do nada, que não vai dar embasamento. São possibilidades. E a gente tem que entender que a gente não é só advogado, a gente não é só tentar ali aplicar a lei, a gente também é um ser pensante. A gente tem que pensar, analisar, refletir, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Por exemplo... saber aquelas técnicas de interpretação, né, pra gente realmente poder aplicar aquilo. Porque a gente estuda bem no início da faculdade, a gente acha que a gente não vai usar em absolutamente nada na nossa vida, a gente vai pra prática, tá lá, pra gente usar, e a gente só não se lembra, né, muitas vezes. Gente, eu uso muito analogia, você não tem noção. E aí, por exemplo, né, vou puxando esse gancho pro direito previdenciário. Eu preciso, antes de ingressar com uma ação de um prévio requerimento administrativo, um processo administrativo indeferido. Eu tive um caso que o meu cliente tentou sozinho, né, lá com a família dele, marcar uma perícia. A perícia a tentativa foi pelo celular, pelo telefone, né, pelo 135. Nessa tentativa, marcaram para o estado de São Paulo. Meu cliente nunca na vida ia conseguir fazer perícia. Quando eles foram me contratar, verificar a situação, gente, eu não consegui mudar a perícia para a cidade de forma nenhuma no administrativo. Não teve como. E não podia excluir, não podia remarcar no sistema. Eu fui na agência, liguei para o 135, fiz todos os procedimentos possíveis, mas não tinha como. O sistema não me permitia fazer aquela mudança. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? O homem teve um AVC, estava praticamente, totalmente debilitado, né? No hospital. E agora? Só ele trabalha na família com uma esposa e uma mulher ou um filho. O que eu vou fazer com esse cliente? Eu digo, bom, eu vou entrar com uma ação judicial e vou informar tudo o que foi erro do INSS. E eu consegui uma liminar para ele. Eu acho que o cumprimento da liminar o juiz deu para 24 horas. Em menos de 5 dias já tinha o primeiro valor depositado na conta dele. Ele já está recebendo o benefício dele, graças a Deus, desde o início. Diferentemente, se a gente tivesse aguardado a perícia no INSS, ele ia marcar a perícia, naquela época seria o quê? Para final do ano já, porque a gente sabe que a perícia do INSS demora. Ou seja, no judicial eu consegui que ele recebesse o benefício dele até um pouco mais rápido do que o previsto. Não vou dizer assim que diga, eu ganhei rios de dinheiro nesse processo, mas assim, eu fiquei feliz por conseguir pelo menos ajudá-lo a receber e restaurar-lhe, de certa forma, a dignidade dele, da família, até porque precisava de muita medicação, e o benefício dele serve para isso. Então, são possibilidades que a gente tem que analisar para poder conseguir, né, mudar a vida das pessoas. Essa questão de falar de ganhar rios de dinheiro, eu acho muito interessante porque muitas vezes gira em torno disso, né? Não querer aplicar técnicas de resolução de conflitos. Conversar, não, realmente querer partir para o litígio. Muitas vezes parte disso, né? Você querer ganhar mais, porque a gente não pode... a gente vive disso. É daí que a gente tira a nossa renda. Então a gente precisa de dinheiro para comer, para comprar as nossas necessidades básicas e por aí vai. Mas muitas vezes o trabalho, né, aquilo que a gente gosta de fazer, não está só atrelado ao financeiro, mas também a apresentar um bom trabalho, por mais que aquilo não vá dar uma grande recompensa financeira. Tu acha isso também um dos empecilhos? Eu, né, na minha análise pessoal, eu acho que é um grande empecilho. Vocês acham que esse também é um empecilho para não querer ir para a justiça? Apesar de que eu já vi grandes casos, inclusive muitos advogados que trabalham no extrajudicial que se dão muito melhor do que o advogado que gosta do litígio. Foi uma coisa, Sabrina, que eu notei aqui, que eu tinha passado a fala aqui para a doutora Lauriene. A questão, quando você pergunta o que falta para o advogado, né? Hoje em dia, essa questão dos entraves e tudo mais. Já tive colegas
que, de fato, abandonaram, né? Deixaram de advogar ou nem quiseram mais procurar o exame de ordem por não verificar ali uma questão de manter-se financeiramente. Porque, de fato, todos nós aqui, de comum acordo, penso eu, concordamos que no início é muito difícil. No início você não vai ganhar, sei lá, vamos supor que, no primeiro mês de advocacia, o Marlon ganhou 10 mil reais. Mentira. Talvez você tenha ganho isso num ano, entendeu? Só que aí, o jovem, ele já ingressa no curso de Direito com aquela mentalidade. Bom, eu vou sair do curso de Direito. Se eu não for ser juiz, se eu não for ser promotor, se eu não for ser delegado ou defensor público, eu vou começar a advogar e eu já vou ficar rico no terceiro mês. Isso só existe nas séries, nos filmes, Isso é nas ilusão. novelas. Isso é ilusão. Então a gente tem que ter o pé muito no chão. E olha que eu sou uma pessoa mais aérea que existe, né? Mas quanto a isso, graças a Deus, Deus me deu essa sabedoria de ter o pé no chão. E eu sabia que de fato seria no longo prazo, né? Então, o jovem hoje ele é muito imediatista. Todos nós sabemos. O jovem hoje é imediatista. A prova disso é que se você grava um vídeo no Instagram de 3 minutos falando sobre quais são os direitos da mulher que, enfim, que o marido veio a óbito, ela tem direito ou não a pensão por morte. Se ela fizer um vídeo de 3 minutos, ninguém vai parar pra ouvir ela, por conta do imediatismo. Ela tem que fazer um vídeo de 3 segundos falando tudo isso, aí sim, ela aprende o público dela. Ou seja, isso mostra, isso reflete, né, que nós vivemos uma sociedade muito imediatista. E isso, infelizmente, é um reflexo também do jovem advogado, que ele não tem aquela persistência. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que focar, eu tenho que fazer o pouco, de pouco em pouco, e com o tempo é que eu vou começar a colher os frutos dessa minha plantação. Eu nunca esqueço que um dos anos que eu tive, digamos que melhor financeiramente, foi lá pelo terceiro, lá pelo 4º ano. Mas foram coisas que eu tinha plantado lá em 2017. Foram coisas que eu plantei lá no início da minha prática da advocacia. E aí, a doutora Laurinha trouxe aqui vários exemplos, né, da prática dos meios alternativos de solução dos conflitos por previdenciário. E aí eu tô todo tempo aqui me martelando, relembrando que semanas atrás, 15 dias ou menos, teve 2 situações, mas eu vou contar só uma até por conta do nosso tempo também, né? O que aconteceu? A cliente, ela foi acionada judicialmente por conta de uma ação de busca e apreensão de inação fiduciária. Traduzindo, o que foi isso? Ela fez o financiamento de um veículo, aquele financiamento que é em 60 parcelas, 48 parcelas, e ela estava ali no início do parcelamento. E por conta aí de um pouco de organização financeira, ela acabou esquecendo de fazer o pagamento de 2 parcelas, referentes a novembro e dezembro de 2022. O que aconteceu? Chegou a notificação na residência dela, ela não ficou sabendo dessa notificação, ou seja, não tendo ciência da notificação, o que o banco fez? Já acionou judicialmente. Só que o banco, quando ele faz isso, ele não cobra apenas as 2 parcelas que ela deixou de pagar. Houve a dita aplicação daquela cláusula que antecipa todo o saldo devedor. Ou seja, além de pagar aquelas 2 que ela precisava honrar, cerca de R$ 1.500 a parcela, ela ainda precisava pagar R$ 60 mil para que não fosse apreendido o veículo dela. E detalhe, é o veículo que ela usa para manter a atividade da empresa dela. E agora? Aí que entra a atuação do advogado bancário também, que é tentar fazer um acordo ou resolver de forma extrajudicial, que foi o que acabou, graças a Deus, dando certo a partir de muito estudo, não é? O que a gente fez? Entramos em contato diretamente com a agência, com a instituição financeira. A instituição financeira já tinha repassado a demanda para o escritório de advocacia, não foi o jurídico do banco, foi um outro escritório. Entrei em contato com o advogado da causa que tinha ingressado com aquela ação. Aí disse, doutor, a gente precisa resolver isso agora. Porque de uma hora para outra, há mais tempo ou menos tempo, que era o mais viável no caso, o juiz ia deferir, porque enfim, estava todos os requisitos ali da inicial, ele ia deferir aquela liminar do banco. Qual era a liminar do banco? Qual era o pedido do banco? Era que fosse feito a busca e apreensão pela falta de pagamento. Então, rapidamente, o escritório lá enviou para a gente os boletos com as parcelas em atraso. Resolvemos, ela fez o pagamento, porque de fato ela devia, ela não se negava a fazer o pagamento, ela pagou as 2 parcelas de novembro e dezembro que estavam em atraso, e eu a todo tempo insistindo com o banco para que ele fizesse a desistência da ação.
eu não queria aparecer na ação. Em nenhum momento eu quis juntar uma petição, uma procuração, para demonstrar que eu tinha feito o pagamento. Eu queria que o próprio banco desistisse da ação. E aí tem toda uma estratégia, né? Por que isso é Técnicas preciso de ser negociação. feito. Que aí pode ser um papo para um próximo podcast que a gente já deixa aqui o autoconvite, né? Exatamente. Com certeza, vocês Entendeu? vão voltar, rapaz. Então, Tem resumindo, o que aconteceu? O banco, questão de 5 a 7 dias, acho que já nesse caso foi no 7º dia, o próprio banco juntou o pedido de desistência. Ou seja, antes de uma decisão judicial, ele acabou fazendo a desistência da ação. Ou seja, houve o pagamento das 2 parcelas em atraso, ela se livrou da multa, daquela compensação, a antecipação, melhor dizendo, né, das parcelas que ela já estava orbitando ali em torno de R$60 mil, entendeu? E aí voltou a correr tranquilamente o negócio, porque ela precisava do veículo para rodar o negócio dela, entendeu? Então, mais uma vez, eu vi na prática como que solucionar de forma extrajudicial, muitas vezes, é necessário e urgente. Porque se não fosse essa questão da urgência, o carro dela poderia muito bem ser apreendido. E muito mais vantajoso para cliente, né? Olha aí o benefício. Resolveu o problema dela, vai continuar pagando o carro de forma parcelada, regularmente. E outra questão, você não apareceu em momento algum naquele processo. Você deixou de trabalhar? Não. Não, você continuou trabalhando. Esse que é o fio da meada, que às vezes o advogado acha que só porque ele não tá aparecendo no processo, ele não trabalhou. Ele acha que ele não fez nada. Ele quer constar lá o nome dele lá pra juntar. Não, agora tem mais um processo na minha conta. Exatamente. Então, Não é o número de processos que importa, né? A quantidade de clientes. Exatamente. Não quer dizer que cada cliente vai gerar uma ação. E a qualidade do seu trabalho. E ainda tem um adendo que nesse período de 5 a 7 dias que o banco de fato esperou a compensação do pagamento, de fazer o envio lá para o setor jurídico, nesses escritórios grandes, tem o setor de gestão, o setor jurídico. Até fazer todo esse trâmite interno deles demorou esse tempo, de 5 a 7 dias. E nesse período de 5 a 7 dias, a gente aguardando essa desistência, eles cobradores entrando em contato com a cliente, comigo. Vamos aproveitar uma oferta, você paga tanto e evita o bloqueio do seu CPF junto à Receita Federal, evita a busca e apreensão do veículo. Eu digo, gente, mas eu já fiz a negociação com o escritório. Um suposto canal de conciliação do próprio banco entrando em contato, a gente foi fazer as investigações e era tudo golpe. Tudo fraude. Ou seja, esse mercado aí dos golpes, de fato, existe. E ele é muito latente, ele é muito atuante. Então, se não fosse esse nosso cuidado também, a própria cliente poderia, opa, mas o meu advogado já não está cuidando disso? Já não foi quitado? Eu paguei o boleto? Como estão me cobrando novamente? O próprio banco está me cobrando, mas não era o próprio banco. Tinha lá a logo da instituição financeira no aplicativo para mostrar a veracidade que era o banco cobrando, mas não era. É muito esperto. Eles encontram as brechas das brechas e assim, é um detalhe que a gente não conhece. É um detalhe que realmente só quem tem experiência para saber que é mentira. E que detalhe, pode colocar em dúvida a própria atuação do advogado. Verdade. Aconteceu isso também, eu digo, não é possível. Aí fui verificar, era possível, era golpe, era uma fraude. Outra questão aí, e já pensou se ela não tivesse ido atrás de um advogado para resolver a questão dela? Ela teria caído facilmente no golpe, porque não teria um profissional competente, qualificado para atuar no caso e verificar que era fraude. Por exemplo, gente, isso acontece muito no direito previdenciário. Empréstimos consignados indevidos no nome do cliente. Às vezes, olha o cuidado que a gente tem que tomar. A pessoa acabou de se aposentar hoje, o INSS deferiu. Já tem gente ligando para ele querendo fazer proposta de empréstimo consignado. Às vezes antes do advogado. Olha o cuidado que a gente tem que ter. E aí, interessante, já fazendo um parênteses aqui na tua fala, até peço perdão, é que o direito bancário, contratual especificamente, ele está muito atrelado ao direito previdenciário. Né? A gente trabalha de forma conjunta muitas vezes. Que recentemente eu até descobri que existe um portal que é o E-Consignado. É um portal onde tem todos os dados dos beneficiários da Previdência Social. Eu digo, gente, como é que isso é possível? Porque ele afronta diretamente a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque lá, esse mercado negro, esse mercado aí que atua nessas fraudes, eles têm acesso a todos esses dados.
E é por isso que acontece isso. Por isso que eu quis entrar aqui na tua fala. Uhum. É por isso que esse tipo de situação acontece. Eu estou lá me aposentando hoje, vamos colocar o exemplo de ontem, dia 9 de fevereiro. Aí no dia 10 já tem uma proposta de empréstimo. Como assim? É porque já existe um portal especializado em mostrar esses dados. Inclusive, É a gente tem muito segurados, né, aposentados, assim, que tipo, às vezes a pessoa pede o empréstimo de fato, real, uma vez. Quando ela pede uma vez, tá ali todos esses dados dela disponíveis, e aí o povo fica fazendo, sabe, fraudando outros empréstimos. Quando você vê, a pessoa tá recebendo 200, 300, 400 reais ali do benefício, e quando ela nem se deu conta durante muito tempo. Aí acaba que a gente tem que entrar com uma ação judicial para fazer a suspensão desses benefícios e comprovar que de fato ela não fez esse empréstimo. Outro problema que a gente tem de fraude agora, que não é só mais administrativo, é judicial, é RPV precatório. Só que assim, aí é uma fraude bem extensa, porque às vezes até outros advogados tentam entrar no processo para fazer o levantamento do valor desse valor ali que a pessoa tinha direito de retroativo. E aí, falando nisso, eu lembrei agora que eu recebi uma mensagem de um suposto escritório de advocacia de venda de precatório. Olha, doutora, a gente viu que a senhora tem aqui precatório, RPV para receber. A senhora não quer fazer um acordo com gente que, tipo assim, a ideia deles, né? Eles falando. Eles repassam o valor, né, do precatório, aí claro que tu recebe menos porque tem um negócio de uma taxa, para quando sair eles que ficarem com esse dinheiro. E eles fazem isso pro próprio segurado. Eles informam o segurado. E tem gente que cai nesse golpe de fazer o levantamento. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado e explicar isso para as pessoas que isso é errado. Eu digo, não, você tem que ter paciência. Você não está recebendo a sua aposentadoria, seu auxílio-doença, calma, uma hora vai sair. No judiciário demora, mas quando sair, vai receber com juros e correção monetária. No dia correto, a gente vai lá, vai dizer, olha, seu fulano, a gente, olha, vai ter tanto disponível, tá? Qual é a sua conta? Bora lá no banco, vamos verificar isso? Tudo tem que ser às claras, porque às vezes acaba que o segurado, o cidadão, ele também, por conta de tanta fraude, tanta coisa que acontece, às vezes acaba desconfiando até do próprio advogado. E que não deixa de ser uma desconfiança corriqueira, justamente porque já teve vários outros casos relacionados a isso, de que o próprio profissional, né, às vezes não é o profissional, é uma pessoa que se diz ser advogado e tá fazendo aquilo que a gente... Acaba que mancha o nome da profissão. Exatamente. E os advogados, de fato, né, acabam sendo prejudicados, porque a gente perde a confiança. A gente perde a confiança do sistema, a gente perde a confiança do cliente, e a gente acaba entrando numa situação muito complicada, né? Vira um bolo de neve, assim, a pessoa. Por isso que é muito importante, que eu digo assim, eu adoro os meus clientes porque eles me indicam para outras pessoas. Essa Esse indicação é o melhor marketing, inclusive, né? É o melhor exatamente. marketing. Principalmente porque se eu fiz um trabalho com alguém direito, deu tudo certo, resolveu, ele vai falar bem, aí aquela pessoa gera uma confiança no teu trabalho. Diferentemente de outros que não te conhecem, não tem uma referência tua, com outras pessoas conhecidas, de quando vem das redes sociais, a pessoa já vem assim, meio com o pé atrás. Não, vamos conversar pessoalmente. Como é que funciona? Explica. Você tem que ter essa dedicação também com o cliente. Gente, isso não é uma conversa gostosa. Nem sei como é que tá o nosso tempo. Como é que é o nosso tempo, Edivaldo? 1h08. Nossa! Tá fluindo. Eu acho que ele vai cortar essa parte, mas eu vou te perguntar. A gente tinha combinado com o Jonas mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora. Como é que a gente corre um pouquinho mais ou a gente vai encerrando? O que vocês acham? Acho que continua encerrando. Eu acho que se ficar muito extenso, acho que acaba no... Exatamente. E a gente marca um outro pra gente continuar conversando. Fica aquele gosto de pouco, quero mais. Porque tá muito bacana o papo. Eu gostei, gente. Que bom, também gostei. Olha. Se o nosso público... Tá bom, Edivaldo. Se o nosso público tá achando ótimo, então tá bom. Não, eu vou fazer só mais uma pergunta pra gente encerrar. Que é...
questão que falou do imediatismo, né? Principalmente da jovem advocacia. Isso é uma coisa que eu vejo e que eu sinto também, né? Que também é o meu caso, não deixa de ser. É aquela situação do ter que acontecer tudo rápido dentro da nossa profissão. Até porque também tem gente que não tem como esperar. Tem muita gente que vai precisar correr atrás disso, porque vai precisar disso, porque é dali que vai tirar sua renda. Esperou um ano inteiro, 5 anos inteiros para conseguir fazer o seu sucesso e tudo mais. E aí teve uma situação de... Tem as advogadas que também são influenciadoras, né? Todo mundo conhece. Teve uma que fizeram a seguinte pergunta: eu ainda sou estudante, posso começar a produzir conteúdo como se fosse advogada, etc? Aí ela responde assim: não, tu ainda é estudante. Se tu quer produzir conteúdo, produz conteúdo como estudante. Então, falando que tu é estudante, não se portando como se fosse uma advogada. Porque tu não é advogada ainda. Então, vai produzindo teu conteúdo, vai compartilhando teu caminhar, teus conhecimentos como estudante. E quando tu te tornar advogada, tu começa a produzir o teu conteúdo, compartilhar os teus conhecimentos como advogada. Uma coisa de cada vez, né? E isso eu achei bem interessante. Por quê? Porque realmente mostra aquela situação de ter que ser tudo rápido. A gente vê uma situação nas redes sociais, a gente quer aquilo pra gente, mas a gente não tem a paciência de entender que o conteúdo ele vai demorar pra ter alcance, se for de forma orgânica, né? Também tem as suas situações dentro das redes sociais. E isso também se reflete muito com essa prática de conseguir honorários bons, mas sem ter se preparado para aquilo. Então, a gente quer aplicar as técnicas de conciliação, mediação, mas a gente não se preparou para aplicar essas técnicas. A gente quer fazer um bom acordo, a gente quer ter um trato com o cliente, mas a gente não aprendeu e nem procurou como ter um bom trato com o cliente, para conquistar o cliente, para fazer o nosso nome. E a gente quer tudo muito, muito rápido. Como é que vocês, já com alguns anos de prática, veem esse mercado hoje? Porque eu vejo que é um mercado que cresceu muito no pós-pandemia, né? Da pandemia para frente. As pessoas todo mundo tinha que migrar para as redes sociais e é a receita de bolo. Então, hoje eu acho que tu abre o Instagram, eu já nem vejo como uma rede social. Para mim, é uma rede de negócios, porque tu só encontra venda. Venda de curso, venda de mentoria, venda disso, venda daquilo, venda. Para mim é uma plataforma de vendas, de oferta de produto e compra de serviço. Como é que vocês, já estando na advocacia, vocês veem essa questão e levando em consideração, claro, a aplicação das técnicas de resolução de conflitos? Então, Sabrina, eu vejo até com uma certa diferença a resposta da colega, né? Que ele não deveria produzir conteúdo porque ainda não era profissional. Até aí, ok, de fato ele era apenas um estudante. Só que hoje, já a partir dessa certa vivência que a gente tem, né, doutora Laura, eu vejo que ele pode sim produzir conteúdo jurídico. Uma coisa que eu aprendi também é que a gente pode falar do que a gente quiser. A gente pode falar, inclusive, de medicina, sabia? A gente pode falar de tudo que a gente quiser na rede social. Desde que tu te responsabilize por aquilo que tu faz. Desde que você se responsabilize pelo resultado que aquilo pode causar. A questão é que a gente fica muito nessa primeira parte. Eu posso falar de tudo. Posso falar de tudo. Mas tem um porém. E o porém, às vezes, é muito sacrificante, né? Às vezes, o porém, ele vai doer muito no teu bolso, ele pode doer muito no teu psicológico. Então, eu vejo que hoje, o Marlon, se ele tivesse começado a produzir conteúdo lá em 2012, quando ele ingressou na faculdade de Direito, ele estaria muito mais à frente hoje. Era uma coisa que eu discutia muito com a doutora Laura também, que ela tem um conhecimento muito farto. Ela sempre procurou muito conhecer as técnicas, os procedimentos, sempre estudou muito, sempre gostou muito de estudar. Eu disse, Laura, as pessoas têm que saber disso. Eu falando dela, e cadê o meu, né? Também não tinha. As pessoas têm que saber, né, que você é uma solucionadora de problemas. Você é expert no previdenciário. Mas não tinha, faltava. Aí, graças a Deus que ela abriu os olhos e agora ela tá produzindo conteúdo. E da mesma forma eu, porque eu sempre fui muito de cobrar, mas aí cadê o teu? Também não tinha, né? Então, acho que foi ano passado que eu comecei a produzir conteúdo também. Mas sempre com esse cuidado. Eu estou sendo responsável por aquilo que eu estou propagando. Por aquilo que eu estou disseminando, né? O conhecimento que eu estou disseminando.
Então, é até um recado que eu posso deixar aqui para aqueles que estão no ouvido e que são acadêmicos ainda. Produza, comece, pense. Se você passa 5 anos numa cadeira da faculdade e você passa na OAB, começa a advogar automaticamente, como foi, no caso, a gente, né? Você já tem 7 anos ali de conteúdo produzido. Entendeu? Mas não é, eu vou produzir conteúdo porque tá todo mundo fazendo, porque é a tal da receita de bolo, né? Você tem que produzir conteúdo porque aquilo é uma prova social, não para os outros, para você mesmo. Quantas e quantas vezes eu não fiz um post, eu disse, o meu objetivo primeiro é esse, é ajudar as pessoas. É a tal da função social também, né? Eu estou contribuindo com isso aí. Mas muitas vezes aquilo é para mim também. Entendeu? Muitas das vezes aquilo é para mim também. Eu digo, opa, esse aqui eu não estou dominando tanto essa área aqui. Mas eu tenho que procurar dominar mais porque faz parte da minha profissão. Faz parte dessa função social que eu quero tanto contribuir. Então eu vejo com esse certo cuidado. Eu não posso produzir conteúdo porque eu sou advogado. Não, eu acho que você pode produzir sim. Desde que você tenha sempre em mente esse porém, essa vírgula. Faça, mas se responsabilize por aquilo que você pode causar na sociedade. Nossa, produção de conteúdo, gente. O Vitor é sabedor. É relacionado assim. Eu sou, como eu falei, né? Eu venho, de certa forma, a minha instituição era de uma forma assim mais fechada. Não existia nada disso. Era como se fosse uma construção para advogados velhos. Digamos assim, aquela teoria era para fazer com que eu fosse uma advogada com uma mentalidade de advogado mais antigo. Mas o que aconteceu durante esse período? Como ele bem colocou, eu sempre gostei de aprender, estudar e renovar. A gente tem que se reciclar sempre. E então, essa questão mudou depois da pandemia, tudo virou rede social. Hoje em dia, foi o boom. As pessoas, nossa, na pandemia eu não tenho cliente, eu não tenho... tá faltando alguma coisa aqui, o que eu vou fazer? As pessoas começaram a inserir e se mostrar um pouco mais na rede social. E ele sabe disso muito bem. Eu sempre tive essa dificuldade de fazer vídeo, de gravar, de postar. E eu me encho de muita coisa. Eu tenho muita coisa para fazer. Então, isso seria mais uma coisa para mim fazer. Tanto é que eu comecei a fazer a mentoria. Gente, eu preciso mudar. Mas não é exatamente... Eu não queria mudar porque eu queria trazer uma questão assim, de dizer, eu quero ser igual a todo mundo. Não, eu quero dar o melhor de mim para aquilo. Eu quero ser diferente. Eu preciso mudar, não o estilo da minha advocacia, porque eu só faço... O meu aprendizado é só para cada vez mais melhorar. Mas eu queria trazer um outro público para mim. A gente sente essa necessidade. Chega uma hora que você tem vontade de dizer assim, não, agora eu quero mais. Quero mais do que pegar processo de previdenciário ou outras ações só na minha cidade, em Santarém. Eu digo, não quero pegar só em Santarém. Eu quero mais, eu quero abranger mais que isso. Então, vou lá para a rede social. E aí, o que eu vejo é que é justamente isso, que é uma das dificuldades dos advogados mais antigos, assim como eles têm essa dificuldade com relação ao PJE, às vezes, tem essa dificuldade de aplicação da mediação, conciliação, arbitragem, todos esses métodos de resolução de conflitos, a maioria das pessoas tem dificuldade de aversão à rede social. Tanto é que a maioria usa o Facebook, não o Instagram, né? Por exemplo. E aí... eu comecei a produzir o conteúdo, mas dessa forma, mais trazendo para minha realidade. Digo, não, o meu foco hoje, eu quero muito abranger muito mais direito previdenciário, que são procedimentos, é um conteúdo que eu gosto, que eu amo. A gente tem que falar daquilo que a gente gosta. Não vou dizer assim, eu vou falar de penal lá no meu Instagram. Eu sei penal, mas eu não gosto. Então, pra que eu vou falar de penal? Então, a gente precisa ficar à vontade para conseguir falar e tentar produzir de alguma forma, chamar a atenção do público. Hoje em dia, e você não tira isso só pelos outros, não. A gente mesmo faz isso. Você tá lá olhando, nossa, isso aqui tá demorando muito. Aí tu já passa. As pessoas não é só o advogado, não. É todo ser humano. Todo mundo aprendeu a ficar tudo muito rápido.
por conta da pandemia, tá tudo online, tá tudo na palma da mão. Então, a gente teve que aprender a lidar com essas mudanças. E hoje, por exemplo, até os procedimentos ali feitos, que antes, no início da pandemia no Instagram, era o pessoal vai lá, faz um negócio no carrossel, tinha os memes, algumas coisas. Hoje, as pessoas não querem saber nada disso. Hoje, as pessoas não gostam de vídeo longo, querem ver só o negócio dos Reels lá de 15, 30 segundos. As dancinhas. E tem muita gente que bomba e tem gente que não bomba. Essa questão, né, por exemplo, assim, o Vitor tem muita gente na rede social dele. Eu comecei muito tarde no Instagram, porque eu tinha aversão, que eu era velha. E aí, além de começar tarde, a maioria dos meus seguidores, a gente que eu seguia, era todo mundo que eu conhecia. Eu digo, agora eu quero um outro público. Então, eu tinha que produzir alguma coisa, algo novo, diferente. Um dia desse, uma amiga minha falou assim, eu não tô conseguindo mais nem te acompanhar, que tu produz muita coisa. Eu digo, calma. Não é exatamente pro meu público que eu tinha. Tô produzindo para atrair outro público, porque eu transformei o meu perfil pessoal em profissional. Porque é isso que as pessoas querem. E é o nosso interesse também de mostrar um pouco o que é o teu trabalho, o que é teu escritório, quem é você ali. Conta um pouco da história. Se vocês forem verificar o meu Instagram, lá, @LaurianeBatista, azinho no final, tá? Pra quem quiser me seguir lá. Tem quem sou eu. Conta um pouco da minha história, a minha trajetória, que eu contei aqui relacionado, que eu queria concurso público, como foi o caminho. Lá também conta isso. Porque as pessoas se interessam por pessoas. A gente se conecta com pessoas. Não é com aquele... É por isso que as pessoas gostam de ver vídeos de pessoas falando, sendo autênticas. A gente não pode sumir disso. Então, como ele falou, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente produz. Então, você... por exemplo, ele falou aqui do conteúdo de médico, né? Doenças e tudo mais. Isso é relacionado ao meu conteúdo de direito previdenciário. E eu sei que eu tenho essa responsabilidade. Antes de falar de uma doença, eu vou pesquisar, eu vou procurar saber aquela doença. Até porque, até para os meus processos, eu preciso conhecer aquela doença. A gente vira um pouco médico, né? Eu conheço vários tipos de pessoas, assim, de doenças, né? De pessoas especiais, degenerativas, TEA, TDAH, muitos problemas de coluna, virei quase especialista já. Eu sei, eu digo para meus clientes, eu sei como eu preciso de um laudo médico, então eu preciso aprender sobre as doenças. Então você vai lá aonde? Você tem que pesquisar na área de medicina. Se eu preciso de um outro conhecimento, porque assim, o direito ele não é sozinho. Ele é entrelaçado com outras áreas de conhecimento. Direito bancário, ele tem a parte jurídica, direito, mas ele precisa entender procedimentos do banco para poder resolver aquelas questões, saber o problema interno. Central. Exatamente. Direito do consumidor. Eu preciso ver como é o procedimento do PROCON, como eu tenho que fazer. Eu tenho um problema aqui, o que eu tenho que fazer antes de entrar com uma ação judicial? Vou lá no consumidor.gov, mando uma mensagenzinha para eles. Será que a gente consegue resolver aqui administrativamente? Então, não tem como nós, além de tentar solucionar os conflitos no geral, resolver o problema daquele cidadão, a gente tem que ser uma pessoa que vai atrás. Se eu tenho um caso, por exemplo, de uma doença que eu nunca fiz, eu vou pesquisar e estudar mais ainda aquela doença, porque eu preciso prestar um bom trabalho para aquela pessoa. Então, eu vejo que a rede social hoje, ela é um caminho, ela é só um meio, mas você tem que plantar. Não é porque eu comecei ontem na rede social, produzir conteúdo, mostrar quem eu sou, o que é meu trabalho, que eu vou bombar na rede social. Não é assim, não. E que já vai vender um curso amanhã, né? Porque as pessoas... É verdade. É isso que ela tava falando. As pessoas querem entrar hoje já com propósito de venda, sendo que ela não tem nada para mostrar ainda. Ela tem o conhecimento, ela tem toda uma bagagem. Só que os outros não sabem dessa bagagem. Então ela precisa primeiro mostrar, ganhar validação para depois vender, para depois ter esse outro objetivo. As pessoas já não, né? Já querem entrar vendendo. Como se todo mundo que estivesse ali no Instagram, né, no caso, por exemplo,
tivesse a obrigação de saber que aquela pessoa é um bom profissional. Ninguém tem essa obrigação. E isso E é eu um te erro. conto que não é só os advogados mais velhos que têm aversão, às vezes, às redes sociais, os mais novos também têm, sabe? Pra É mim, verdade, é verdade. foi uma luta pra eu conseguir não apagar o que eu fazia. Porque eu criei um canal no YouTube quando eu tava na faculdade. Teve uma hora que eu olhei pra aquilo e falei, não é isso, não tá do jeito que eu pensei, não tá do jeito que eu quero, não é nem que não tivesse visualização, era porque não tava assim como eu queria, né? Eu apaguei. Adeus tudo que tava lá. Comecei de novo, apaguei. E agora eu comecei de novo, não apaguei. Tá lá. E eu não vou apagar. A mesma coisa no Instagram. Comecei um sozinho, um separado. Não tava do jeito que eu queria. Apaguei. De novo. Comecei. Não tava do jeito que eu queria. Apaguei. Aí eu abri o meu. Só que assim, no caso, pra mim tem que ser separado. Pra mim eu não consigo deixar as duas coisas juntas. Por quê? Porque no que é meu, eu gosto de postar foto. É uma coisa muito, muito pessoal. Que foto com minha, foto com meu namorado, foto com a igreja, foto com meu irmão, foto com a minha mãe, foto com as minhas amigas. Eu não quero ter a obrigação de misturar ali, entendeu? De misturar o meu profissional com o meu pessoal. Ele continua aberto, meu pessoal, mas eu criei um outro, @doutora Sabrina de Paula, inclusive, Marlon, depois tu fala o teu. E lá eu coloquei algumas coisas especificamente pra direito, que é o que eu gosto. Direito civil, no meu caso só contratos, não especificamente bancários. Que inclusive também foi uma coisa que eu descobri na prática que eu gostava. Porque direito dos contratos foi a parte de civil que eu me saí pior. Inclusive, na faculdade. Foi a parte que eu me saí pior, apesar de gostar. E aí eu fui... É aquela situação, né? A prática é diferente da teoria. E aí... tô lá, tô colocando mais pra mim, até pra que eu aprenda. Então, geralmente, o que eu faço? Tô com um caso aqui, estudo sobre aquele caso. Poxa, isso aqui é muito bacana. Eu acho que o meu cliente deveria saber sobre isso daqui. E aí eu tento traduzir. Mas parte sempre do estudo. E gente nova também não gosta. Então, eu acho que tem muito aquela pressão de ter que dar certo. Quando é um processo, né? A gente tem que entender que é um processo. É um processo que você tem que plantar. Você vai plantar. Uma hora você colhe. Não é aquela questão assim, imediatista, né? Que a gente vai conseguir do nada. Essa questão, por exemplo, eu quero produzir um curso. É muito boa, mas para isso você tem que ter todo um período, você tem que plantar a sua autoridade, o seu conhecimento, tá lá. Eu escuto muito isso. Não, tem que ter paciência. Não é porque você postou hoje, tá postando há uma semana que você vai ter 1.000, 2.000 visualizações. Não é assim. E fora que quando você tem visualização, a pessoa, opa, isso aqui é interessante, muito legal esse conteúdo. Vou lá no perfil de fulano que produziu o conteúdo. Olha, mas não tem mais nada aqui. Nem fica, vai embora. Uhum. Então, você tem que ter essa constância e tem que ter o conteúdo ali para fazer com que as pessoas fiquem também. Uhum. E essa questão da rede social, ela é muito, né, nisso da gente só fomentar o conhecimento. Mostrar, porque a gente também não pode fazer essa venda direta. Mas, por outro lado, se aquela pessoa tá ali, tá te seguindo, tá vendo teu conteúdo, uma hora ela pode precisar ou pode conhecer alguém que precisa daquele teu serviço. E aí ela vai dizer, olha, fulana trabalha com isso. Ela parece ser muito boa, porque ela produz, fala um monte de coisa lá na rede social sobre isso. Então pode ser uma maneira de a gente conseguir novos contratos também. Uma coisa que eu tava aqui pensando, ouvindo vocês falar, é o seguinte, que a gente tem muita coisa em comum que a gente concorda, mas tem muita coisa que a gente diverge. Aí eu vou só citar esse aqui pra gente finalizar. A Sabrina falando, eu prefiro separar, né, o pessoal do profissional. E uma coisa que eu aprendi, que a gente conversou muito já sobre isso, a doutora Laura, é de que eu já tenho uma visão totalmente diferente. Eu acho que tu deve ter só um, que pode deixar até uma dica, né, pra quem tá nos ouvindo ou assistindo. Por que eu defendo a ideia de que eu devo ter apenas um perfil? Já segue lá, é o @MarlonOLV. OLV de Oliveira, mas é MarlonOLV. Por que eu defendo isso? Como já foi dito aqui, pessoas se conectam com pessoas. Eu não sigo, por exemplo, a Coca-Cola. Pode ter quem siga. Mas a gente não procura seguir Coca-Cola, a Equatorial, a Empresas, Cozampa. né? Empresas. A gente não costuma consumir, né, esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque nós queremos saber com quem que a Sabrina tá andando. Onde que ela foi tomar sorvete no sábado à tarde? É isso que as pessoas querem saber. Inclusive os teus clientes. Uhum.
eles não se conectam muito com o teu conteúdo jurídico, com o teu conteúdo técnico. Tem uma pessoa que eu sei que ela fala sempre assim, ela é uma nutricionista, que eu não posso falar que o nome porque já vai apontar diretamente. Ela diz assim: produza conteúdo técnico. Eu, no caso, que sou homem, né? Agora eu já não tô tão assim no shape, porque, enfim, né? Eu tô meio relapso. Mas a ideia dela era: poste conteúdo técnico, e depois lasca lá o seu bíceps. Porque é isso que vai engajar, entendeu? Pra mulher advogada. Técnico, BPC, LOAS, lasca a bunda. Ela diz isso. Claro que, já fazendo um adendo, não vamos fazer isso, eu só tô dando um exemplo assim, bem esdrúxulo mesmo, para ficar bem compreensível. Até porque o nosso código de ética não permite esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer é, faça só um. Até porque eu não vejo a Sabrina com esse teu, eu vou sensualizar nas redes sociais. Eu acho que isso não é nem dela. Isso também não é da doutora Laura, isso não é do doutor Marlon. Então, por isso que a gente defende essa ideia de que seja um perfil único, porque as pessoas, de fato, vão se conectar com a Sabrina, com o Marlon, com a Lauriene. Tem e aí, no publicações meio... que são juntas, mas tem outras que não. Exatamente. Aí, no meio disso, a gente vai intercalando com o técnico. E aí, um outro adendo também. O advogado, o bom advogado, um dos requisitos para um bom advogado é que ele fale a linguagem do público. Né? Com essa mesma pessoa eu aprendi. Para ela, o que é um bom advogado para essa pessoa? É aquele que consegue explicar algo super técnico, super difícil, como se estivesse explicando para uma criança de 6 anos de idade. E aí é uma coisa que eu nunca esqueci e que eu tento trazer para a minha página também. Eu estou explicando lá sobre alienação fiduciária. Já acho alienação fiduciária. Então, o objetivo da gente é também trazer essa linguagem mais acessível, mais fácil, né, de ser compreendida pelo público. Não deixando, é claro, não deixando de lado a técnica, a precisão que o profissional precisa repassar também. Isso mesmo. Bom, a gente já tá, não sei há quanto tempo conversando aqui, o Edivaldo depois vai falar pra gente, mas a gente já vai, então, encerrando o nosso podcast de hoje. Eu já vou aqui estender um convite para um próximo podcast. Por quê? Porque o assunto não se esgotou. A gente tem muita coisa ainda para falar. Marlon e Laure. Então já fica aqui o convite para vocês voltarem outra vez, para a gente continuar esse papo. Muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Não se esqueçam de nos seguir aqui nas redes sociais. Vou pedir para vocês repetirem os arrobas de vocês. @MarlonOLV. @Lauriene Batista, azinho no final. Nos sigam nas redes sociais. O meu também tem Sabrina de Paula, ou doutora Sabrina de Paula, bem facinho. Sigam o nosso podcast também no Instagram. Aqui no YouTube, se inscrevam no nosso canal. Não esqueçam também de seguir todas as redes sociais da Vox Media, né? O Voxcast, o Vox+, aqui também a nossa revista Vox. E assistam também os outros podcasts aqui produzidos pela Vox, que é o Voxcast e o Na Proa. Toda semana com conteúdos muito bons, conteúdos super atualizados sobre negócios, sobre turismo e agora sobre direito. Espero vocês na próxima semana. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.